Meus amigos queridos, vamos agora fazer a nossa oração inicial. Só lembrando que depois de uma semana, realmente nós nos encontramos cansados. E neste momento o que nós queremos é buscar na reflexão, é buscar num estudo coletivo mais entendimento. Porém também ser um momento de descanso, de relaxamento. Então que nós possamos fazer a nossa oração com o nosso coração completamente voltado ao nosso bem-estar. Pai de amor e bondade, hoje estamos aqui reunidos com a mesma intenção de crescermos no entendimento, de enxergarmos as verdades divinas e principalmente de enxergarmos o Senhor na nossa vida, na aplicação da sua misericórdia sábia. Desejamos compreender a nossa própria história. E quando estivermos mais aptos para essa compreensão, com certeza a nossa jornada se tornará mais branda, porque aos nossos olhos nada mais terá o peso de uma punição. Então, neste momento em que estamos todos reunidos para o aprendizado, que as suas bênçãos possam recair sobre nós, que a sua luz ilumine as nossas mentes e que o nosso coração se preencha de todo o amor que o Senhor tem por nós. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui nos dando mais essa oportunidade para aprendermos um pouco mais, né? Sempre um pouco mais, quando assim nos reunimos. Bem, hoje o tema que nós vamos conversar é dai a César o que é de César. Este tema, ele está tendo como base no livro que nós temos, né? Opa, fica na minha frente. Temos como base o livro Perdão, a Chave para a Liberdade, no capítulo 15. E este tema, ele é por nós, já deve ter sido por cada um de vocês escutado de várias formas diferentes, em várias palestras, em vários estudos. Mas eu tenho certeza que, mesmo que hoje estejamos falando um pouquinho sobre um tema que já foi visto por vocês muitas vezes, teremos algo a acrescentar. Então, me deem essa chance de trazer a vocês, talvez, um pensamento igual, mas diferente, né? Ou alguma novidade, não sei, mas conosco, refletindo, né, juntos, com certeza algo sairá de muito bom deste momento em que estamos juntos. Dai a César o que é de César. Quem foi que falou isso? Alguém se lembra? Aquele que hoje para nós é um mestre, um professor, um irmão mais velho, um amigo na nossa jornada. Quem disse isso foi Jesus. E ele disse isso em que circunstância? Disse isso numa circunstância em que o testaram, tentaram testá-lo, dizendo para ele, para quem a gente deve, né? Essa moeda, tal. E ele falou, de quem é a figura na moeda? E aí eles disseram, é de César. E aí ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ok. Acho que Jesus, ele não, ele foi extremamente claro para todos que estavam ali. Será? Talvez não. Talvez para todos nós, de uma forma ou de outra, é, esses tipos de entendimento, ele, esse tipo de expressão que Jesus usava, ou as parábolas que ele falava, para nós, até muito pouco tempo atrás, não era tão bem entendido como hoje a gente acha que já entende. Daí a César, o que é de César, tem um cunho muito material, vocês concordam comigo? Não parece, sim, né? Peraí, César, dinheiro, matéria, ok. Estamos no plano material, e no plano material nós temos muitos pontos, muitas coisas diferentes de quando nós estamos no plano espiritual, inclusive valores, né? Quando estamos no plano da matéria, nós abraçamos alguns valores que, quando a gente chega no plano espiritual, tais valores parecem até, nós às vezes nem compreendemos porque demos tanto valor a alguma coisa do jeito que demos. Mas esses valores que nós temos no plano material, eles também estão muito calcados na nossa necessidade de sobrevivência. Quem é aqui que consegue ficar sem comer? Quem é aqui que consegue ficar sem tomar água? Então, existem algumas necessidades no plano material que nós não podemos deixar passar. Concordam? E para que nós tenhamos esses tipos de, entre aspas, valores, ou seja, buscarmos adquirir esse tipo de coisa, a gente acaba se confundindo e entendendo que algumas coisas elas podem ser para nós alvo de nosso desejo e entendimento de item de subsistência, que às vezes dentro de um contexto mais espiritualizado, a gente percebe que não é bem assim. Então, por exemplo, nosso amigo Leandro, ele está ali e ele vê um carro maravilhoso circulando aí pela rua, e o Leandro olha e fala assim: Nossa, mas meu desejo é ter um carro como esse. E aí, né, Leandro? Meu desejo é ter um carro como esse. E dentro de um contexto de sonhos, o Leandro ele pode até colocar como um parâmetro de é, adquirir este bem do sonho dele como algo prioritário e às vezes até deixando de outros pontos mais importantes de lado para poder adquirir isso. Isso é uma crítica? Não, não é. É um sonho. É algo que às vezes a gente quer muito adquirir. E na maioria das vezes, quando a gente coloca esse tipo de coisa, por trás desse sonho, por trás de nós desejarmos adquirir alguma coisa, está ah, o verdadeiro motivo pelo qual a gente quer adquirir aquilo. Se nós não buscarmos a nossa própria compreensão, ou seja, se nós não buscarmos os verdadeiros motivos pelos quais a gente vai adquirir alguma coisa, a probabilidade é que a gente continue abraçando a justificativa que nós colocaremos para nós, abraçaremos essas justificativas e faremos todo o esforço necessário para a gente poder conquistar aquilo que a gente sonha. Se eu pudesse dizer que existe um equívoco na postura do Leandro, neste meu exemplo, é somente porque ele, claro que ele pode seguir os seus sonhos, ele só não pode negligenciar as necessidades básicas. Ele não pode ir do 8 para o 80, ou seja,
Tudo que é exagero está no equívoco, e ele, achando-se que ele precisa de todas as maneiras possíveis adquirir esse carro, ele acabar pisando nos seus valores, né? Fazendo coisas que não seriam um exemplo de um bom cristão, e aí para adquirir esse carro, ok? Então, o Leandro quer aí é Maserati que chama aquele carro bem caro, eu acho que é esse o nome. Ele quer muito esse carro, e aí ele rouba um banco, né? Aí, né, foi além, muito além. Leandro, que decepção é essa? Mas ele pode sim, todo mês, querendo esse eu acho que é Maserati o nome, gente. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Mas querendo muito este carro, Leandro, ele pode, por exemplo, todo mês ele tirar tudo aquilo que a gente chama de supérfluo, tirar tudo que é supérfluo da conta dele mensal e ir guardando para comprar esse carro. Ah, mas ele está sacrificando a família. Peraí, não é assim. Ele está dando aquilo que é necessário para a família, ele está sacrificando o que é supérfluo de conquistar um sonho. Isso não é condenável, enquanto ele estiver fazendo isso de uma forma equilibrada. Ok, plano material, sonhos materiais, só que nós, melhor, sonhos materiais que não são condenáveis, alguns seriam, outros não, mas que não são condenáveis, mas nós jamais poderemos esquecer que nós, no plano material, não deixamos de ser espíritos. E enquanto espíritos, mesmo na matéria, nós não podemos deixar de lado as nossas necessidades espirituais. Jesus, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O nosso tema hoje, ele não faz a segunda parte, é só dai a César o que é de César. Mas eu tenho como deixar de falar a segunda parte? Não tenha porquê, de novo. Se somos seres espirituais, jamais poderemos relevar a nossa posição como tal. Então, falei do exemplo do Leandro. Gente, a partir do momento que eu tenho um sonho, eu posso buscar este sonho. Eu posso tentar construí-lo desde o momento em que eu tenho até o último suspiro, e isso não será condenável, contanto que eu não quebre exatamente os meus valores morais, os meus valores espirituais, os meus valores pessoais, porque tudo isso está no meu campo da minha essência. Está no campo da essência. E se está no campo da essência, nós não podemos descartar aquilo que nós estamos a cada existência tentando moldar. Hoje, eu conversando aqui com vocês, acredito que cada um de vocês consiga compreender o que eu estou falando. Nossa, o que são meus valores? O que é isso que ela está falando? Valores morais, valores pessoais? O que é isso? Isso é algo que nenhum de vocês hoje pode dizer que não conhecem vocês. Porque quando nós descumprimos com esses valores, nós sentimos uma dor moral que ela é avassaladora. E por que que a dor moral hoje, ela parece ser mais difícil de aguentar do que uma dor física? Porque hoje nós já crescemos o suficiente para nos incomodarmos de tal forma que quando nós quebramos esses valores morais, espirituais, nós sentimos. Algo em nós reclama, algo em nós suplica que nós não abandonemos esse barco. Quando eu dou a César o que é de César, eu estou começando a compreender uma coisa,
que existe a minha vida material, mas que também existe a minha vida espiritual. Que o meu, de novo, que o meu espírito, ele clama por algo maior. Porque no momento que eu compreendo que eu tenho que dar à matéria aquilo que é da matéria para a matéria, é porque eu já estou fazendo diferença entre os dois planos da vida. Eu não dou a matéria, eu não dou o valor à matéria tão somente se eu não souber que não existe o outro lado. Vocês entendem isso? Então, se é desta forma, quando eu falo dai a César o que é de César, eu aplico na minha vida as duas coisas, os meus dois campos de vida. Principalmente porque quando nós estamos na matéria, não conseguimos nos desvincular do plano espiritual. Bem, no capítulo 15, que nos fez colocar este tema, né? Deu. No capítulo 15, que nos fez, né, extrair esse tema, foi porque Onofre, ele era um homem que, graças a Deus, ele já tinha uma condição financeira boa, ele conseguiu construir isso, ele tinha uma boa situação financeira, e em razão dessa boa situação financeira, Onofre tinha a capacidade de emprestar dinheiro a algumas pessoas mais necessitadas para as suas necessidades. Então, o Onofre, o que que ele fez? Em razão de ter acontecido uma circunstância que foi falada até na semana passada, que foi a história de um grande amigo dele, que ele realmente tinha muita consideração, ele ter ficado sem condições de pagar um empréstimo para o Onofre. E o Onofre, em razão de tudo o que ele tinha vivenciado até aquele momento, ele ter compreendido que ele precisava mudar um pouco o seu comportamento. O Onofre foi, assinou um documento e isentou o amigo de pagar a dívida, informando que este amigo ele estava quitado com a dívida. Então, o Onofre fez isso. E aí, ele fazendo isso, o amigo não foi preso. E isso é maravilhoso. E quando o amigo foi agradecê-lo pela circunstância, Onofre ficou tão feliz, que ele resolveu que ele deveria fazer uma análise de todas as dívidas que o pessoal tinha com ele. Olha o 8 para 80. E aí o Onofre vai e pede para o contador me dar tudo quanto é documento aí de dívida que eu tenho, que eu quero analisar cada dívida. Só que tem um problema. O Onofre foi e viu que tinha um monte de coisa, um monte de gente devendo a ele. E aí tudo bem, ele foi, analisou um, analisou outro. Só que lembram da história de que Onofre ele tinha umas companhias espirituais assim meio incômodas? Vocês lembram disso? Da história? Então, e essas companhias meio incômodas começaram a falar com ele. Se você perdoar todas essas dívidas, olha como é que eles pegaram no calo dele. Se você perdoar todas essas dívidas, no momento em que você morrer, sua esposa vai morrer de fome. Uma pessoa que era insegura em relação, né, a ficar pobre de novo. Olha como é que a gente vai recebendo alguns pensamentos que só refletem os nossos medos. E aí o Onofre começou a ficar muito nervoso. Só que o Onofre já não estava mais, entre aspas, sozinho, né? Entre aspas, por quê? Porque ele já estava com umas companhias. Só que o Onofre ele já tinha mudado a sua sintonia. Olha que legal. E se ele mudou a sintonia, quem pôde falar com ele? O mentor dele. E aí o mentor dele chegou para ele e falou o seguinte: Onofre, eu vou até ler, peraí. Eu acho que vale a pena ler. Olha a história. Calma que eu acho. Ah, tá aqui.
Olha o que que ele fala. Meu querido amigo, ser cristão é pensar com o coração, mas também com a razão. Não é atitude menos digna você cobrar por um dinheiro que você emprestou. Se você trabalhou para tê-lo com honestidade, poderá cobrá-lo de quem o pegou emprestado. Ser cristão é enxergar cada caso com o coração voltado para Deus. Não se precipite. Espere o tempo de Deus em cada cobrança. Se alguém estiver em dificuldade no momento da cobrança, escute-o. Ajude-o para que possa cumprir a sua obrigação no tempo justo. Procedendo desta forma, saberá também quem merecerá a sua benevolência. Dizer não a um devedor que pede um adiantamento no pagamento, mas que, por suas atitudes diárias, não o merece, ou seja, não merece o adiantamento, também é uma atitude cristã. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perceberam? Então, quando a gente chega, muitas vezes, a gente fica pensando que uma atitude cristã, para sermos bons cristãos, a gente tem que ser sempre amável, benevolente, papapá, mas sempre no extremo de cada uma dessas definições. Mas eu posso ser amável falando não. Eu posso ser benevolente dando a alguém a oportunidade desse alguém aprender com a lição. Então, eu sou uma pessoa que eu peço um dinheiro emprestado para a Suzana. Sabe a história? O miserável pedindo dinheiro para o pobre. Mais ou menos assim, né? Aí o pobre, tadinho, vai lá e empresta para o miserável. Aí eu vou e peço, e ela me dá um prazo razoável para eu poder pagar. Só que o que que acontece? Diariamente, Suzana só me vê nos bares, bebendo, gastando meu dinheiro, né? Faz um monte de coisa que não seria algo que você poderia dizer assim: olha, isso aí a pessoa está precisando, ela não pode deixar de fazer. Aí eu chego, deixo passar o tempo inteiro do período, né, em que eu poderia pagá-la. E no último dia, no vencimento, eu chego para ela e falo o seguinte: olha, desculpa, Suzana, mas eu não vou conseguir te pagar, não consegui. Seria injusto a Suzana olhar e falar o seguinte, se isso ainda existisse, né? Olha, sinto muito, você me deve. Se você não me pagar, você vai ser preso. Seria injusto? Acho que não, né? Por quê? Porque eu, o tempo inteiro, o que que eu fiz com o dinheiro que ela me emprestou, que ela me cobrou com justiça, né? Ela me botou uns juros assim para ela não perder aquilo que ela tinha me emprestado. E eu a única coisa que fiz foi gastar o dinheiro que ela me deu e não parei para pensar que se eu não pagasse a ela de volta, ela iria ser prejudicada. Então isso é para a vida. Quando a gente fala dai a César o que é de César, nós estamos falando sobre isso também. Nós estamos falando sobre o fato da Suzana ter emprestado um dinheiro para mim e eu, sem respeito a ela, não busquei me esforçar para poder pagar ela. Esse dinheiro, entre aspas, não era meu, entre aspas, era dela. Por que eu estou botando entre aspas? Porque nós sabemos que nada é nosso. Mas, assim, dentro de um contexto de acordos, de contratos, de construções da vida material, esse dinheiro era dela. E ela tem direito de receber. Percebem? De novo, neste momento, a maior lição que a Suzana poderia me dar é dizer não. E a maior lição que eu poderia absorver, ela não estará no campo da matéria, ela estará no campo espiritual. Por quê? Porque possivelmente com essa prisão, até eu efetuar o pagamento para ela, tudo o que eu vou refletir
estará no meu campo espiritual. Então, as mágoas, as raivas, as indignações, os arrependimentos, as culpas, tudo está no meu campo espiritual. Tudo estará acontecendo em mim, no meu templo interior, para que eu possa dar a vocês, a mim, desculpa, não a vocês, a mim, a condição de compreender essa experiência. E se a Suzana, porque era uma pessoa boníssima, ela resolvesse fazer o seguinte: não, tudo bem, eu te dou mais um tempo, e aí me dá mais um tempo, e eu vou e percebo que eu já estou abusando, pago a ela. Aí vocês poderiam dizer o seguinte: poxa vida, então significa que a Suzana poderia ter dado essa chance para a Adriana, porque a Adriana pagou direitinho. Poderia? Mas e se a Suzana me emprestou e me deu um prazo para que eu pagasse a ela, para ela poder pagar uma dívida dela depois? Não existiria um prejuízo? Talvez ela tivesse que pegar emprestado com outra pessoa, com juros até muito mais altos, para poder pagar para ela, ela fazer o que os valores morais dela exigiriam, que era pagar em dia, ser honesta e tudo mais. E aí? Vocês concordam comigo que tudo isso está à base da escolha e à base das consequências das minhas ações e das escolhas da própria Suzana? O Onofre, logo no iniciozinho lá do livro, o Onofre ele tinha tomado uma decisão, ele precisou fazer a cobrança de um dos seus devedores, e esse devedor foi preso. Ele fez isso. Com este amigo não fez. Mas cada um estava no momento específico da vida do Onofre com os aprendizados que o Onofre estava tendo. Vocês concordam? E depois que a gente entende até a justificativa do Onofre para ter feito o que ele fez naquela primeira cobrança, onde ele determinou a prisão de um conhecido dele, a gente até releva alguma coisa da atitude dele. Por quê? Porque a gente talvez fizesse igualzinho a ele. Porque se ele não pagasse, quem ia para a prisão era ele. Ele se viu no direito de e agiu. Quando a gente afirma que a gente vai dar a César o que é de César, a gente tem a possibilidade da gente também começar a valorizar a matéria na nossa vida. Por quê? Será que no campo espiritual a gente teria esse tipo de experiência? A ponto da gente conseguir entender o quanto é importante a gente ter palavra, ser honrado, honesto? Será que no plano espiritual a gente teria isso? Talvez não. E é por isso que o Pai nos deu esse planeta escola, para que a gente pudesse ter experiências diferenciadas nos dois planos da vida, para que a gente pudesse sentir na pele as consequências de nossas ações e, posteriormente, por consequência, também sentir na pele as consequências de nossas ações em nosso corpo perispiritual, em nosso ser espiritual. A partir do momento que a gente tem tantas oportunidades
de nós buscarmos compreender o que é ser um bom cristão, o que é ser, agirmos com aquilo que a gente entenderia ser as melhores atitudes de um bom cristão, a gente também vai compreendendo o quanto de responsabilidade nós temos em cada uma dessas nossas ações. Querem ver uma coisa? Como é difícil ser pai e mãe, né? Se alguém disser que é fácil, depois, por favor, vou conversar em off. Vamos conversar em off para vocês explicarem como é que pode ser fácil. Que, primeiro, que nós estamos realmente lidando com pessoas que têm o livre-arbítrio, né? E se tem o livre-arbítrio, gente, a gente precisa atender a inúmeros preceitos das leis divinas, né? Que é respeitar o livre-arbítrio, entender o outro, aquelas coisas todas. Mas, olha como é difícil nós sermos pais e mães. Por quê? Porque como a gente quer muito, muito, muito o bem dos nossos filhos, muito, muito, muito o bem dos nossos filhos, muitas vezes a gente faz confusão. Como que nós vamos educar bem um filho, desejando toda a felicidade do mundo para ele e fazê-lo aprender alguma coisa? Porque aprender, para nós aprendermos alguma coisa, a gente efetivamente precisa saber vivenciar todas as experiências que a vida pode nos dar. E vivenciar todas as experiências que a vida pode nos dar é a gente poder lidar com a felicidade e com a infelicidade. Então, nessa missão de ser pai e mãe, já começa difícil logo nos primeiros dias, quando a gente tem que dar a primeira vacina. Ô troço ruim. Dar vacina nos nossos filhos é um troço ruim, gente. Você vê aquele bebê desse tamanhozinho, ficando roxo de tanto chorar, porque aquela agulha, até nós ficamos com medo. Mas na hora que bota aquela agulha desse tamanho numa perna, que é desse tamanhozinho, a gente sofre, sofre mais do que o bebê. Mas é o que que a gente fala? A gente fala assim, não, é para o bem dele. A gente sabe que essa vacina vai impedir que ele vivencie experiências muito mais dolorosas no futuro. Era assim? Não é assim que todo pai pensa? Não, vamos lá, imagina, paralisia infantil, papapá. Hoje a paralisia, pelo menos, são gotinhas, mas antes não era. Antes era aquela pistola que na hora que o médico ou o enfermeiro, né, mostrava, não sei se os mais novos conhecem isso, gente, mas era uma pistola, tinha um cano assim na pistola, e ela era de alta pressão. Botava assim, se a criança não morria de medo, morria de ataque cardíaco, qualquer coisa parecida, porque só de olhar aquilo a gente já temia. Nossa, eu fui longe nessa, né? Mas tudo bem. Aí vamos lá. Então, nessa hora, o pai e a mãe, eles já começam a missão deles tendo que frustrar os filhos, não por vingança. O pai não faz isso por vingança. O pai não faz isso porque adora ver o filho sofrer. Não, ele faz isso porque ele enxerga mais na frente e vê que isso vai ser melhor para ele. Que se ele adquirir qualquer uma daquelas doenças que ele está tentando imunizar o seu filho, vai ser muito pior para o seu filho. Então ele faz isso. Uma dor momentânea contra um estado de saúde que pode ser permanente, de muita dor e sofrimento. Aí a gente fica pensando, não é isso que Deus faz conosco? E no momento em que nós conseguimos enxergar isso, e somos gratos a Deus, mesmo diante da vacina, que é dolorosa,
a gente está dando a Deus o que é de Deus. A gente está agradecendo a Deus aquilo que Ele vive fazendo por nós e que nem sempre a gente valoriza. Se de repente eu tenho uma vivência em que nesta vivência eu vivencio as escolhas de eu compreender o valor de cada coisa, me dou a oportunidade de vivenciar essas experiências com o máximo de responsabilidade que eu posso dar a cada uma dessas, eu consigo ser a mais caridosa possível e a mais responsável dentro da caridade que eu sei fazer. E, neste ponto, eu valorizo tudo aquilo que eu dou a César e tudo aquilo que eu dou a Deus. Por quê? Porque dentro de um mundo material, para que eu possa levar essa vida, posso dar conta dessa vida material, já começamos a ter consciência que a gente precisa sim valorizar essa vida. Precisa sim valorizar o que a gente conquista. Precisa sim entender que tudo isso tem o seu valor e que nós deveremos sim dar a importância necessária a cada uma dessas conquistas materiais. Mas jamais acreditar que essas conquistas materiais elas superam as conquistas que nós estamos buscando mais do que nunca neste campo da matéria, que são as conquistas espirituais. Tá, Adriana, você já está aqui, sei lá, 38 minutos falando e você ainda não nos deu conta do que é uma conquista espiritual. O que é uma conquista espiritual? Vocês já pararam para pensar nisso? Se nós estamos à cata, né? Todos nós aqui. Ou vamos na fraternidade para a gente trabalhar bastante, para ver se a gente, né, conquista alguma coisa, como dizem os bônus hora, né? Ou a gente está na vida tentando aplicar tudo que a gente está aprendendo com Jesus, não é assim? Para que a gente tenha uma, um bom entendimento sobre os ensinamentos que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, né? O que são essas conquistas espirituais? Gente, eu diria para vocês que existem muitos conceitos que nós poderíamos dar sobre o que é uma conquista espiritual. Mas, por incrível que pareça, eu vou dizer para você que toda conquista espiritual é aquilo que nos sacode. Como assim? Sim. Como assim? Uma conquista espiritual é tudo que nos sacode? Gente, eu poderia dizer que toda conquista espiritual é aquilo que nos faz plenos. Mas é só isso. Digam para mim, quando é que a gente tem a maior conquista espiritual? É quando a gente é sacudido. É quando a gente percebe que as coisas parece que está tudo saindo dos trilhos e a gente para e fala assim, para tudo que eu preciso pensar no que eu estou fazendo. E com as experiências que nos sacodem, a gente começa a entender que não dá para seguir por aqui, tem que seguir por ali, esse tipo de coisa não dá para a gente continuar sentindo, e aí a gente vai buscando a nossa paz interior, vai buscando, né, o nosso estado espiritual um pouquinho menos caótico, e aí a gente começa a perceber que nós estamos conquistando muito além da matéria, conquistando entendimentos, enxergando o que é
Deus na nossa vida. Hoje, cada um de nós enxerga Deus de uma forma, vocês concordam? Se eu falar para vocês a forma que eu enxergo Deus, alguns de vocês vão falar assim: a Adriana é louca. É, possivelmente sou. Porque cada um de vocês, gente, enxerga Deus de uma forma. Eu, por exemplo, eu enxergo Deus de uma forma muito metafórica. Algumas pessoas não dão conta de ficar pensando, né, de forma figurada. Mas eu enxergo Deus de uma forma muito metafórica. Eu enxergo Deus como açúcar, no suco. Sabe como? Por quê? Porque é aquele item que coloca o docinho no suco, mas que eu não enxergo. Eu enxergo Deus assim. Eu enxergo Deus no meu chá, aquele, sabe, aquele açuquinha que eu boto no meu chá para ele ficar docinho. Porque quando eu olho para o chá, eu não enxergo o que está adoçando a minha vida, mas ele está lá. Deus é como sal na minha comida salgada, que na hora que a gente nunca valoriza, mas na hora que ele não está, parece que está tudo. Você já viu que eu estou a la Charles, né? Estou a la Charles, eu não estou falando de comida. Mas assim, para mim, Deus é isso, é açúcar e chá, é açúcar açúcar e sal. Porque a gente pode não ver, mas sem eles tudo fica sem graça. E é tão palpável o açúcar e o chá, quando a gente o deposita nas nossas experiências, ele é tão palpável, mas flui na experiência. Falei que vocês iam achar que eu sou louca. Mas é isso. Claro que a gente pode colocar outras tantas ideias, né, de como é Deus na nossa vida. Existem muitas ideias que vocês podem ter de uma forma muito figurativa ou não. A única coisa que eu sei é que eu não quero comer doce sem açúcar e não quero comer salgado sem sal. É a única coisa que eu sei. E se eu tiver que comer isso tudo, possivelmente vai ser o momento mais difícil da minha vida. Né? Vai ser o momento mais difícil da minha vida. O negócio vai ficar meio insosso, vai ficar meio ruim. E é assim, na nossa vida também é assim. Quando nós tivermos que enfrentar uma experiência e que a gente acreditar que Deus não está conosco, nós vamos ter que comer isopor. É isso que vai acontecer. Mas se a gente acreditar que Deus está lá, vai ser, no mínimo, engolível essa comida, esse doce. Porque lembra, né? A Adriana cozinhando é bem difícil. Não vai ficar tão legal assim. Mas, percebe? Quando a gente começa a compreender que tudo na nossa vida tem o tempo certo, que tudo que nós estamos vivendo, se nós seguirmos de uma forma bastante crente na presença divina, o tempo que nós tivermos que tomar decisão vai ser o tempo certo para nós agirmos. Não precisamos antecipar nada e não precisamos atrasar nada. Tudo acontecerá como tem que acontecer. Por isso que, se nós estamos vivendo numa vida material, que nós a valorizemos, jamais desconsiderando que existe um plano espiritual que também precisa ser analisado, valorizado, jamais descartado, mas que a gente
Antes de mais nada, a gente deve compreender que ambos precisam seguir juntos, porque o verdadeiro valor da vida material está no nosso crescimento espiritual. Calma que eu estou vendo as perguntas. Eu acredito que até no remédio mais amargo, Deus está ali. Só porque eu não falei aí eu falei só do sal e do açúcar, né, Rosânia? Oh, que feio, mas está certa, Rosânia. Deus está em qualquer lugar. Porque sem o amargor de um xarope, o nosso enjoo não vai melhorar. Nós precisamos do amargor do xarope. Não é assim que funciona? Então, é verdade. Mas uma coisa é certa: com Deus, nada fica insosso. Sempre haverá aquilo que dará cor e sabor na experiência que nós estaremos vivenciando. Eu acho que é extremamente importante a gente também lembrar do seguinte: estou vivendo na matéria e eu tenho direito a alguma coisa. Para eu ter direito a essa alguma coisa, talvez eu atinja outras pessoas, ok? Então, vamos de novo naquele exemplo do Onofre. Ele tem direito ao crédito que ele emprestou, ele tem direito de receber. Se ele tem direito de receber e as pessoas que com ele negociaram sabia desse direito dele de receber, ele jamais deveria pensar que ele não tem direito a cobrar aquilo que seria dele. Então vamos lá? Estamos num relacionamento, tá? Bem, hoje só tem o Leandro, então eu vou usar o Leandro, porque só tem Leandro como homem aqui. Então vamos lá, Leandro. Vamos dizer que eu e Leandro temos um relacionamento, tá bom? Neste relacionamento, nós fomos, nos unimos, somos um casal que já tem um tempo de casamento ou de relacionamento. E aí, de repente, o Leandro, ele começa a ter problema no trabalho dele. E aí, em razão disso, o Leandro, ele começa a trazer todos os problemas do trabalho dele para casa e começa a me desrespeitar como pessoa. Começa a me desrespeitar como sua companheira. Começa a agir comigo com falta de carinho e amor. Tudo bem? Ok. Aí o que que acontece? Tem um mês, a Adriana vai, ela compreende, realmente ele está cheio de problema no trabalho, tem 2 meses, a Adriana vai, ela compreende. Adriana, caridosa, cristã, né? Perdoa o Leandro uma vez, perdoa o Leandro 2 vezes. Leandro, ele começa a perceber, dentro de casa, ele consegue desabafar a dor dele. Só que na hora que ele está desabafando a dor dele, ele não está percebendo o quanto ele está maltratando a Adriana. Então, o que que o Leandro faz? No trabalho, usa máscara, chega em casa, tira a máscara e vai e maltrata a Adriana. E a Adriana perdoa uma vez, a Adriana perdoa duas, a Adriana perdoa três. As coisas vão se agravando e a Adriana, como uma boa cristã, acha que não pode fazer nada. Isso está certo? Não. Por quê? Porque neste momento, num relacionamento, existe uma obrigação moral e de lei de ter respeito um pelo outro. É moral e legal das pessoas terem respeito umas pelas outras, de você não maltratar quem está do seu lado e assim sucessivamente.
A Adriana está correta em continuar só perdoando, perdoando, perdoando? Em seu coração, ela pode perdoar 70 vezes, 7 vezes, que é o que Jesus quer. Mas não significa que ela não possa ir numa delegacia e buscar os seus direitos. Porque se o Leandro ele começou a perder o respeito pela Adriana e começou a atingi-la fisicamente, ela tem direito de buscar proteção. Ela pode perdoar. Melhor que perdoe. Por quê? Porque para ela não ficar escravizada a ele, para não existir sentimentos ruins entre eles. A Adriana, talvez com uma boa cristã, consiga fazer isso. Dar a Deus o que é de Deus. Mas ela pode buscar os seus direitos. Pode fazer com que ele compreenda que a atitude dele está errada e que ela vai ter proteção policial, se for o caso, se ele continuar com isso, a ponto dele ser preso. Dá a César o que é de César. Perceber? Mas percebem até onde a gente vai? Até onde nós necessitamos? Essa compreensão ela é importante. Dar a César o que é de César é a gente compreender o quanto é valoroso a vida material. E aí a Adriana, ela precisa sim buscar proteger a sua integridade física, porque esse corpo físico não pertence a ela, não pertence. Tanto que no momento em que ela se for, o corpo fica, não pertence a ela. Então, muito do que esse pessoal fala, ah, meu corpo me pertence, pertence, claro que pertence, mas não é só seu. Por isso que a gente deve preservá-lo, por isso que a gente deve tentar fazer as nossas manutenções de saúde anuais, né? Não é assim? Tentar fazer os nossos check-ups, porque são importantes, porque nós estamos prestando conta a Deus, dando a César o que é de César. Saúde física, médico físico. Saúde física, médico físico e médico espiritual. Percebem? Então, quando a gente fala dai a César o que é de César, a gente vai muito, muito, muito além do que nós só pensarmos na ideia, né, daquela moeda que tinha a face de César. É muito além. Porque no momento em que nós estamos na matéria, nós temos responsabilidade dobrada. Nós temos responsabilidade por tudo aquilo que nós estamos construindo, absorvendo em, na nossa vida por inteiro, no campo da matéria, e tudo aquilo que nós estamos adquirindo de conhecimento, de valores no campo espiritual. Então, se é desse jeito, como que nós vamos abrir mão desse presente valioso que é a nossa vida material, que são as experiências materiais, que são as oportunidades que chegam na vida, da vida para a nossa vida. Cada oportunidade dessa, se nós formos analisar, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos dizer que cada um de vocês fosse um designer, tá? Cada um de vocês. Vamos dizer que cada um de vocês fosse um designer. E vocês precisariam fazer. Eu não sei bem o que que um designer faz, mas vamos dizer que faria assim um trabalho bonito assim que vocês iriam apresentar para o empregador de vocês, tá? Então, cada um de vocês é um designer, cada um de vocês precisa entregar. Uns são designer de moda, outros designer de qualquer coisa aí, então vocês iam precisar trazer para o empregador de vocês esse trabalho. E aí, de repente, quando vocês entregassem, depois de muito esforço, pensa fazer um designer, gente, depois de muito esforço, muita noite sem dormir, muita pesquisa,
para você poder fazer algo dentro das perspectivas lá, né? Não ficar fora de estrutura e tudo, vocês entregam para o empregador. E no momento em que vocês entregam para o empregador olha 2 segundos e fala assim: isso não presta e joga no lixo. Lixo. Joga no lixo. O que que vocês sentiriam? Noite sem dormir, comendo pouco para dar tempo, muita pesquisa, muito traçado, muito tudo. Ele olha para o trabalho de vocês, lixo. Não é o que eu quero. Qual é o nível de frustração que vocês teriam? A vida, ela vive nos dando oportunidades. Muitos designers. Programa tudo para a gente ter uma experiência de, com brincadeiras à parte, né? De um tropeção, a vida vai, ela faz com que tenha uma pedra na sua frente para você tomar um tropeção. Claro que não é bem assim, mas só para vocês entenderem. Ela faz um projeto para a gente poder vivenciar uma experiência. E todo complicado, porque toda experiência que nós temos vai influenciar na vida do outro. Vocês concordam? Qualquer experiência que nós tenhamos na nossa vida, pelo menos umas 10 pessoas estão envolvidas nesse processo, porque elas vão receber uma rebarba. Então, ela tem que pensar, além do meu projeto, tem que pensar em todas as outras pessoas. Efeito borboleta, não é isso? Então, aí a gente pega a oportunidade, olha assim, ó, no lixo. Tudo bem, nós vamos responder por isso. Responsabilidades à parte, nós vamos vivenciar a experiência pelo fato de termos feito essa escolha de jogar no lixo. Mas é isso que a gente faz. Aí o que que a gente faz com esse empregador que ele jogou no lixo? O que que a gente faz? Faz outro projeto, né? Ele é nosso empregador, a gente faz outro projeto, não faz? Só que se ele não gostou do nosso projeto, o tempo diminui. Concordam? Antes eu tinha uma semana, não gostou, o tempo faz o quê? Diminui. Eu preciso fazer outro projeto. Tão complexo quanto o primeiro. Aí a vida vai nos dar outro, que parece que a gente está vivenciando uma experiência e logo depois vem a outra. Aí a gente fala assim, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo? Claro! A gente pega a experiência e joga no lixo, aí o prazo aí joga de novo, o prazo diminui, vai de novo. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Vem um atrás do outro. E aí a gente bota a culpa no pobre coitado do Deus, de Deus que fez tudo perfeito. Nós não entendemos nada, absolutamente nada. E é assim que funciona. A vida, que é saiba, nos dará experiências materiais para nós construirmos o nosso melhor, espiritualmente falando. A gente joga no lixo, a vida precisa nos trazer outro projeto o mais rápido possível. A gente sabota de novo a experiência, outra experiência mais rápida, outra oportunidade mais rápida vai ter que vir. E vai ser assim. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, nós temos essas oportunidades. Não ficamos esquecidos. Porque se hoje a gente leva milhares e milhares e milhares e milhões de anos para a gente evoluir, você imagina se Deus resolvesse inspirar a gente. Então, de vez em quando, ele nos dá aqueles, né? Não é? E quando o prazo finda, como vamos voltar em outra vida? Então, né? Porque quando o prazo ele finda, se a gente for parar para pensar,
que a gente chega no plano espiritual, a gente já vai ter que vivenciar uma experiência espiritual, porque a gente volta para o plano espiritual, vivencia uma experiência espiritual, para depois a gente ter que voltar de novo para a vida material. Essa experiência espiritual, ela vai estar muito pautada nessas escolhas do que a gente está jogando no lixo. Essas oportunidades perdidas são perdidas. Vamos colocar isso muito claro, tá? Nunca são perdidas. Tudo que a gente resolve jogar no lixo, a gente também aprende. Isso é um fato. Tudo, com tudo a gente aprende. Só que não é o aprendizado mais facilitado que a gente teria. Por quê? De novo, porque se eu tive uma oportunidade, e essa oportunidade eu resolvi não aproveitá-la o máximo possível, no momento em que vier outra oportunidade, vai tudo ficar meio acumulado. A gente se sente assoberbado. E aí pode se desesperar, mas tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte do aprendizado. Aí, quando a gente volta para outra vida, na maioria das vezes, a gente volta com essas pendências na nossa cabeça, porque tem isso também. Eu chego e eu vim nessa existência para eu ter que lidar com algumas coisas, mas essas coisas eu fui bastante reticente, acabei não vivenciando o que haveria de melhor nessa experiência, né? Aí o que acontece? Eu chego no plano espiritual e eu começo a ter consciência que eu perdi algumas oportunidades, perdi, entre aspas, algumas oportunidades. Quando eu volto, mesmo com todo o meu planejamento reencarnatório, né, pronto e voltado para algumas coisas, eu posso vir com essa sensação de perda de tempo. Eu posso vir com a sensação de arrependimento, eu posso vir querendo buscar coisas que não era para eu trabalhar agora, mas eu vou buscar tentar encontrar isso também. E algumas vezes eu posso até tumultuar um pouco essa minha própria existência por causa disso, querer cumprir coisas que eu não precisaria fazer agora, já que eu deixei isso para depois, entende? Mas, de novo, o que que a vida vai fazer? Se eu determino para mim que eu preciso extirpar as minhas pendências e eu busco isso, a vida vai tentar me ajudar para que isso não fique tão ruim. Às vezes, se eu não jogar nada no lixo, de novo, eu consigo fazer. Tudo bem? Espero que nós todos, inclusive eu, consigamos entender mais profundamente a partir de agora essa ideia do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu espero que nós consigamos eh, abraçar essa nossa experiência carnal com a compreensão do quanto ela é importante para nós e de que, de maneira alguma, vale a pena a gente perder tempo. E eu não estou falando que a gente não possa descansar, estou falando de perder tempo ao nos depararmos com as experiências que estão sendo trazidas para nós, moldadas para nós, sabe? Porque existem, quando a gente vivencia a vida com mais atenção, a gente percebe que algumas experiências elas vêm, sabe, encaixadinhas. Elas vêm assim que você olha e fala assim, gente, não tem como, não tem como não ser para mim isso. E às vezes a gente opta por vivenciar essas experiências meia boca e vivenciá-las meia boca pode nos trazer arrependimentos depois. E quando eu falo vivenciar meia boca, é às vezes a gente querer fazer um conserto, né, daquilo que está na nossa vida com Durepox. Não sei se todos conhecem, né, o que é Durepox.
Mas é aquele negócio, aquele trem muito feio que a gente bota para segurar as coisas, um treco cinza que a gente bota para segurar as coisas e que na hora que a gente vê assim fica, nossa, fica horroroso mesmo. Em vez das vezes a gente ter que pegar um martelo, um prego, né, e fazer da forma mais correta o conserto daquilo que quebrou. Então, que a gente possa olhar, corrigir as coisas com cautela, com capricho, para que de repente a gente não fique remendando tudo com Durepox. Porque, segundo meu marido, depois que a gente bota Durepox no encanamento, só arrebentando, só arrebentando. Tá bom, então vamos encerrar. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. Agradeço por essas carinhas sorridentes, né, que sempre estão aqui estudando com tanta boa vontade. Para aqueles que eu não pude ver a carinha sorridente, eu espero que todos vocês também estejam bem, que estão com o vídeo de vocês desligados, mas que a gente possa agora elevar o nosso pensamento a Deus, introjetarmos-nos até a nossa essência e nos unirmos a este Pai de amor para agradecermos todas as experiências e oportunidades que temos nessa vida. A vida que ela não se resume só à matéria, uma vida que tem tudo a ver com o plano espiritual, uma vida que nos faz aprender muito, compreender muito. E se tivermos olhos atentos, crescer muito para chegarmos mais rápidos a este Pai misericordioso, sábio, justo que temos. Que cada um de vocês possa estar em seus lares ou ir para os seus lares e terem uma ótima noite de sono, para que a vida ela seja sempre vivenciada com o maior fôlego que nós pudermos ter. Que o nosso Senhor Jesus